Lisboa, ao amanhecer, vista do outro lado do Tejo. Em 250 anos a cidade mudou bastante, mas a zona pombalina parece ter ficado intocada. Diz-se que é o expoente máximo da cultura urbanística portuguesa. O movimento entre as duas margens começa cedo. Só que em vez de mercadorias e víveres que o Sul enviava para Norte, os barcos trazem gente que há muito deixou de habitar o centro de Lisboa. Quem a vê assim, arrumadinha, quase um cenário, aos primeiros raios de sol da manhã, não consegue imaginar como foi o acordar daquele outro novembro de há 2 séculos e meio atrás. Das cicatrizes antigas pouco resta. Apenas os arcos nus e as paredes incompletas das ruínas do Carmo recordam o dia do terremoto. Morreu a cidade medieval para dar lugar a uma Lisboa iluminada, mas ficou intacta esta sentinela das desventuras passadas. Nesta que foi a primeira casa dos arqueólogos portugueses, cruzam-se muitos tempos diferentes. Peças encontradas à deriva em prédios derrubados, achados de escavação, lápidas de cemitérios desaparecidos, ofertas, aquisições, um mundo em pedra e memórias que a lógica colecionista do século XIX começou a juntar. Mas como seria esse outro mundo que o terremoto de 1755 veio interromper? Esta maqueta do Museu da Cidade dá-nos uma ideia aproximada da estrutura urbana. Os relatos dos visitantes dão-nos outro tanto de informação, nem sempre isenta de preconceito. Lisboa era bela, era suja, uma formosa estrebaria, disse alguém. Resplandecia de ouro nas suas igrejas, mas nas ruas estreitas imperava o mau cheiro, o desarranjo e mendigos insistentes e barulhentos. Um destino exótico, uma quase cidade de África, no dizer de outro viajante. Sábado, 1 de novembro de 1755. O amanhecer prometia calores desajustados para a época. Como era dia de Todos os Santos, as missas tinham começado cedo e sucediam-se em todas as igrejas e capelas da cidade. O movimento nas ruas era o de sempre. Os sinos confundiam os seus toques a chamar os fiéis e misturavam-se com a gritaria dos pedintes, dos bufarinheiros, dos aguadeiros, dos apregoadores de falsas relíquias e dos criados a abrir caminho às suas senhoras. Foi então que se começou a ouvir um som horrível, vindo das profundezas da terra. A terra não parava de tremer, as casas desabavam e já se preparava outra ameaça. O mar começara a crescer como uma montanha e a enchente varria toda a zona ribeirinha. Derrubou barcos. Engoliu quantos se tinham refugiado à borda d'água para escapar à queda dos edifícios. Entrou pela cidade baixa e inundou tudo quase até ao Rossio. Depois foi o fogo, que se assenhoreava de tudo. Ateava-se o lume por todo o lado, fugia dos borralhos das cozinhas, atiçava-se das velas caídas das igrejas e era espalhado pelos ventos.
Os relatos de quem presenciou a catástrofe dão a imagem de um verdadeiro fim do mundo. No meio do horror e da destruição, a terra continuava a tremer. As pessoas enlouquecidas procuravam amigos e familiares entre as ruínas e os incêndios, ou corriam a esmo sem saber onde abrigar-se. Atualmente pensa-se que a magnitude deste sismo tenha rondado os 9 graus, o que significa destruição quase total. O sismo foi um sismo muito longo. As vibrações duraram pelo menos 6 a 7 minutos. 6 a 7 minutos, e há referências até vibrações que se estenderam por 15 minutos, embora intervaladas. Portanto, não houve vibrações contínuas, houve impulsos separados por períodos de repouso. Portanto, eu consigo imaginar o terror, não é? O terror provocado por esse fenómeno que se arrastou ao longo de minutos. Para as pessoas terá sido uma eternidade, não é? Uma verdadeira eternidade. E depois, como disse, a isso acumulou-se o efeito do tsunami, que chegou a Oeiras, estima-se que cerca de 25 minutos depois, chegou a Oeiras, portanto, estou a falar em mar aberto, não é? E que depois entrou pela barra do Tejo, onde se deslocou mais lentamente, porque a profundidade é muito menor. Há estimativas da chegada à Marvila de cerca de 70 minutos, 70 a 90 minutos após o sismo. Ainda persistem as dúvidas sobre a localização da falha ou falhas que originaram o terremoto de Lisboa. A existência do maremoto indica que terá sido no fundo do mar, provavelmente a sudoeste do território continental português. Nos últimos 15 anos progrediu-se muito nos conhecimentos, mas ainda há muita informação contraditória. Mesmo entre os cientistas, as respostas não são claras. Há um modelo que tem sido defendido recentemente por colegas do Instituto Superior Técnico que admitem que o sismo de 1755 corresponde de facto a 2 sismos separados. Um que terá sido gerado no mar, na área que eu já referi, sudoeste de Portugal continental, e outro que terá sido gerado, desencadeado pelo primeiro, na região do Val do Tejo. Está a ver? Como há, de facto, interpretações tão dispares. Pessoalmente, e no grupo onde eu me insiro, não concordamos com este modelo. Mas os colegas do Instituto Superior Técnico apresentam os seus argumentos, nós apresentamos contra-argumentos. Mas tudo isto vem, de facto, de certa maneira, e fundamentalmente, da contradição entre os testemunhos, entre os dados que existem. E, portanto, aquilo que se tem tentado fazer é testar as várias hipóteses, criar modelos a partir das várias hipóteses, e depois comparar esses modelos com a realidade conhecida. Prever um sismo não é possível, mas a ciência continua a avançar. As análises a sedimentos recolhidos no fundo do oceano permitem descobrir os sismos do passado e estabelecer o seu intervalo de recorrência. Nós sabemos que no futuro ocorrerão sismos como o de 1755. Seguramente vão ocorrer. Em média, eles ocorrerão com um intervalo da ordem de entre os 1000 e os 2000 anos. Em média. Mas não quer dizer que esta periodicidade aconteça. Eu não quero dizer com isto que o próximo sismo, semelhante a 1755, vai ocorrer passado 1000 anos, ou daqui a 1000 anos, ou daqui a 2000. Pode ocorrer antes, ou até pode ocorrer depois. Mas, em média, aquilo que parece acontecer é que, de facto, a periodicidade para sismos deste tipo é dessa ordem, entre 1000 e 2000 anos. Como se poderá medir a dor e o pânico e o desalento no meio de uma tal desordem? E ainda havia quem se aproveitasse do infortúnio, pilhando quanto conseguisse. Esses, se apanhados, eram enforcados na hora. Não se ouviam senão choros, lamentações e coros, entoando bendito,